um convidado na casa que já esteve aqui ontem. Eu estava assistindo na internet. Não está aqui o título e eu não me lembro mais. Mas hoje o título é diferente, né? A civilização egípcia, segundo Emmanuel. Segundo Emmanuel. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada. Boa noite, gente. Tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Agradeço o convite. Hoje a gente vai falar sobre a civilização egípcia, segundo Emmanuel, que vem deste livro extraordinário, que é o livro A Caminho da Luz. Estamos vendo aí a segunda edição, que o Chico dedicou a meu tio-avô em 1941. Bem antiga essa edição. E aqui as capas de alguns deste mesmo livro em épocas distintas, que foram publicados pela Federação Espírita Brasileira, a mais recente, esta daqui. A gente vai fazer duas partes desse estudo. Primeiro, uma introdução, só para a gente lembrar o que nós estamos falando, né? Lá no capítulo 2, por exemplo, capítulo 1 desse livro, ele vai falar sobre a formação da Terra, toda aquela arquitetura celeste, capitaneada por nosso Senhor Jesus Cristo, na formação do próprio globo terrestre, há 4 bilhões e meio de anos atrás. A evolução dos seres vivos, cerca de 3 bilhões e meio de anos atrás. E aí ele vai entrar, a partir do capítulo 3 desse livro, nesse item que é o terceiro aqui, os exilados de Capela, a partir de 10.000 antes de Cristo. Na verdade, entre 12 e 7.000 anos antes de Cristo. Chico Xavier vai me explicar pessoalmente que foram várias levas de degredados, né? Nós vamos saber aqui, através de Emmanuel nesse livro, que são 4 grandes grupos étnicos que vieram expulsos de um planeta que naquela ocasião estava vivendo o que nós estamos vivendo hoje na Terra, que é a transição planetária. Eles também estavam saindo da condição de mundo de expiações e de provas e entrando na condição de mundo em regeneração. E a grande maioria não pôde seguir para a regeneração de Capela, porque não havia erigido em si mesmo o gosto pela verdade, pela justiça, pelo amor, pela fraternidade. Se infelizmente entraram num conflito encarniçado que, segundo Chico Xavier me disse pessoalmente, acabou com uma grande guerra nuclear em Capela. Essa razão do degredo desse grupo imenso de espíritos que vieram encarnar na Terra. Naquela época a Terra não era um mundo de expiação de provas, era um mundo primitivo ainda, não é? Não existia nem agricultura, não existia quase nada. A humanidade mal tinha saído das suas primeiras organizações sociais nas cavernas. E aqui nós vamos situar então o período de chegada dos exilados de Capela entre o período pré-histórico do Mesolítico e o período pré-histórico do Neolítico, entre 12.000 anos atrás e 7.000 anos atrás, entre 10.000 antes de Cristo e 5.000 antes de Cristo. E justamente quando eles chegam é que começa a história, né, o período da história, porque são eles que vão nos dar, por exemplo, a escrita, e através da escrita a história vai ser repassada para gerações seguintes, e com isso nós temos conhecimento do que aconteceu a partir de então. Elas são chamadas, portanto, de raças adâmicas. Por que isso? Porque elas representam, na realidade, aquela figura bíblica de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, segundo o próprio Moisés escreveu no primeiro capítulo da sua Gênesis. É o primeiro livro
do Velho Testamento, né? O Gênesis de Moisés, em que ele explica justamente essa questão da expulsão de Adão e Eva do paraíso. E, claro, ele escreveu isso 1500 anos antes de Cristo para a compreensão daquele povo, daquela época. Hoje, com a doutrina espírita, segundo a interpretação de Kardec e Emmanuel, porque Kardec também fala nisso, viu, gente? Não é só Chico Xavier que fala, não. Allan Kardec, na obra dele, também trata das raças adâmicas e, portanto, é um conhecimento da doutrina dos espíritos que Adão e Eva nada mais são do que símbolos que nós precisamos compreender. Então, o que é Capela? O próprio Emmanuel vai dizer: Capela, então, é um planeta que gira em torno do sistema binário estelar de mesmo nome, que é o nome Capela, na constelação do Cocheiro. Emmanuel diz assim: nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Ela fica, portanto, aqui está, no hemisfério norte é possível ver Capela, né? Vocês estão vendo aqui, essa é a constelação do Cocheiro, e justamente Auriga, ou Capela, é a estrela distante da Terra 42 anos-luz. A luz, viajando numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, leva 42 anos para atingir Capela ou vice-versa, de Capela para cá. Embora pareça muito distante, né? 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros distante da Terra, isso, em termos astronômicos, é nossa vizinhança. Tá? São as estrelas próximas do Sol, do nosso sistema solar. Vejam que só a nossa cidade intergaláctica, que é a Via Láctea, tem 600 bilhões de sistemas estelares. Né? Então, o Sol é uma, Capela é outra. Então, são parâmetros muito grandes para a gente compreender a grandeza do universo, a grandeza da criação divina. Não é? Como eu disse, houve então uma grande transição em Capela. Capela viveu esse momento de transição, e Emmanuel vai dizer: há vários milênios, um dos planetas de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiu o ponto máximo de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. É muito interessante isso, que Emmanuel aqui, ele toca num ponto que o Chico Xavier vai me explicar. Ele fala, um dos planetas que guarda afinidades com o globo terrestre. Né? Que afinidades são essas? O Chico vai me explicar. Tanto o planeta de Capela como a Terra são guiados por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que beleza, né? Então é o mesmo Senhor e Mestre Jesus lá e aqui. Lá um mundo mais evoluído que nós, porque eles já estão pelo menos há 7.000 anos como planeta regenerado. Nós estamos ainda como planeta de expiações e de provas, mas terminando esse ciclo de expiação e de provas. E depois Emmanuel diz assim: alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando o progresso daqueles povos cheios de piedade e virtude. Quem que vocês acham que são esses milhões de espíritos rebeldes, hein? Somos todos nós, viu, gente? Que o Chico falava comigo o seguinte: basta a gente saber. Eu perguntei a ele, como que a gente sabe se a pessoa é degradada de um mundo mais avançado, né, de um mundo regenerado, aqui na Terra? Ele falou assim: é simples, Geraldinho, basta perguntar à pessoa se ela acredita em reencarnação. Se ela acreditar em reencarnação, é degradada. Quer dizer, nós já tomamos bomba, gente. Quiçá não uma vez só, às vezes mais de uma vez, né? Então, vamos ter cuidado. E aí, durante
a explicação de Emmanuel nesse livro, ele vai falar que durante a história do universo, planetas passam por períodos evolutivos, sendo que seus habitantes que não acompanham essa evolução são transferidos a outros planetas mais em sintonia com a evolução deles, né? Que por vezes esse degredo ele é feito em massa. É o que Allan Kardec vai estudar muito no último capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o último livro que Kardec publicou em 1869. Então, esse degredo em massa são chamados também de imigrações espirituais. E ele fala assim: há muitos milênios, um planeta do sistema solar de Capela, estrela da constelação do Cocheiro, passou por um período de evolução, sendo que milhões de espíritos foram encaminhados ao nosso planeta para contribuir com o crescimento tecnológico e expiarem os seus males, aprendendo a humildade e o amor simbolizados esse grupo de espíritos na figura de Adão e Eva. A mesma coisa Kardec vai falar no livro A Gênese, né? De acordo com os ensinos dos espíritos, foi dessas grandes imigrações coletivas, né? Uma dessas colônias de espíritos vindas de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa mesma razão chamada de raças adâmicas. Então nós já entendemos o que nós estamos conversando aqui, né? Nós estamos falando de grupos, 4 grandes grupos de exilados de Capela. E Jesus, como ele era o governador de Capela e é o governador da terra, foi ele quem recebeu, né? Ele que expulsou do lado de lá e ele que recebeu do lado de cá, dizendo a esse grupo que eles iam ter a chance de se redimirem, de se renovarem no carreiro incessante dos séculos e das reencarnações. E esses espíritos, então, muitos deles revoltados, outros menos revoltados, né, menos complicados, vieram aqui com aquela grande sensação do paraíso perdido, aquela grande saudade, porque vocês imaginam, vamos supor que nós sejamos degredados daqui da Terra. Olha, nós temos aqui amores, não é? Afinidades, nós temos sintonias em matéria de profissão, em matéria de vivência, e tudo isso é quebrado, porque nós falhamos na nossa missão. Então Cristo faz as promessas de que Ele próprio, Jesus, um dia no futuro viria na face da terra relembrar aqueles degredados qual que seria o caminho que eles precisavam seguir. E de fato todos nós sabemos que o Cristo veio, não é? É a boa nova de Jesus, do Evangelho, consubstanciada na sua própria vida na Palestina 2000 anos atrás. Então, alguns deles, em razão dos elevados patrimônios que eles adquiriram aqui na terra, acabaram retornando à capela. Outros estão aí pelejando, como diz o mineiro, né? Pelejando na vida terrestre, tentando vencer as próprias inibições. Então nós estamos aqui diante de descendentes de Adão, né? São esses 4 grandes grupos que guardam, de uma forma ou de outra, uma lembrança do pretérito distante, do paraíso perdido, que na Capela nada mais é do que a figura do paraíso perdido, né? Eles guardam essa noção que foi registrada na Bíblia como o Éden perdido. O que acontece? Emmanuel vai dizer que esses 4 grupos vão ter afinidades sentimentais e linguísticas aqui na Terra, reproduzindo as afinidades sentimentais, culturais, afetivas e linguísticas que tinham lá em Capela. É por isso que eles se organizam aqui em grupos diferentes. E por esse modo nós temos, na sequência dos degredos, né, ou das chegadas desses espíritos na Terra, a primeira grande leva, que são os arianos, a segunda grande leva, que são os hindus,
a terceira, que são os egípcios, que nós vamos falar hoje, e a quarta e última grande leva, que são os hebreus. Todas essas 4 grandes etnias, os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus, são, na realidade, originários desse planeta de Capela. Aqui, os árias vão se misturar, dos 4 grupos, o único que se mistura com a população local são os arianos, e por isso mesmo eles geram a civilização ocidental quase toda, né? Ontem nós falamos aqui, na palestra em inglês, que toda a família indo-europeia, porque os árias também se misturam com os hindus, e geram a partir do sânscrito, que é a língua máter de todos nós, toda uma família de idiomas, de línguas faladas no mundo. Hoje em dia, 176 idiomas são derivados dessa família indo-europeia, idiomas vivos, sem contar os que já morreram, como por exemplo o latim, né? Mas hoje em dia nós temos 176 idiomas que são originários da família indo-europeia, que é a mistura dos arianos com os hindus. As outras famílias têm muito a ver com os egípcios. Por exemplo, os egípcios eles não vão se misturar muito, vão ficar mais ali onde hoje é o Egito e o Oriente Médio, e junto com os hebreus, né, os egípcios e os hebreus vão gerar aquelas línguas também próximas ali do Oriente Médio, como por exemplo o árabe, né? Então esses espíritos, vindos de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, segundo Emmanuel, guardavam no coração essa sensação do paraíso perdido e buscaram aqui na Terra, através de novas civilizações que eles erigiram aqui, nesses 4 grupos, eles buscaram a sua própria redenção. Segundo Emmanuel vai dizer, o único grupo que já tinha conhecimentos mais avançados de espiritualidade maior, de mediunidade, de reencarnação, de influência mental, né? E da influência dos espíritos na nossa vida de encarnados, eles já tinham esses conhecimentos mais avançados e por causa disso evoluíram mais depressa e voltaram para a Capela. A maioria, né? A maioria voltou para a Capela, é justamente os egípcios. Então nós estamos aqui diante dos 4 povos, né? Os arianos foram os primeiros, os indianos depois, os hindus os segundos, os egípcios os terceiros e os hebreus a última leva de degredados. Aqui nós vamos ver a organização dessas civilizações ao longo dos grandes rios. Então você tem aqui, por exemplo, os arianos encarnam aqui nessa região, começam aqui e começam a se espalhar. E a primeira grande civilização que eles vão estabelecer é na margem do rio Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque e o Irã, né? A civilização suméria. Mas só que eles vão viajar por toda a Europa, pela Ásia, né? O norte da Ásia, aqui o centro da Ásia eles dominam, e eles ingressam também aqui na região do Vale do Rio Indus, onde já existiam então os primeiros degredados, os segundos degredados de Capela, que são os hindus, e aqui eles se misturam também com os hindus, viajando mais por esse lado aqui, em torno do rio Ganges, onde hoje é a cidade de Calcutá, e também Bangladesh, o país de Bangladesh, né? Gerando a grande civilização védica, que vai ser justamente nesse ponto que nasce aqui a língua sânscrita, que é a mãe de todas as línguas ocidentais. Os hindus não, os egípcios, eles vão se situar aqui no vale do rio Nilo, na África, e não vão sair daí. Eles vão ficar aí. Toda a civilização egípcia
nos milhares de anos que ela erigiu, né, tendo como principais cidades a cidade de Mênfis, onde temos as pirâmides de Gizé, né, hoje é a cidade do Cairo, tá, os arredores da cidade do Cairo, no Egito, e depois Tebas também, que foi uma grande capital dessa civilização. Então aqui nós estamos vendo aqui como que os arianos, saindo aqui do centro da Ásia, viajaram pela Europa, dominaram tudo. E dominaram também o Oriente Médio. Viajaram também para o subcontinente indiano, se misturando com os indianos, criando a civilização védica. E os egípcios, ao contrário, ficaram quietos aqui, no norte da África. É sobre eles que nós vamos falar hoje, né, tentar, porque esse estudo aqui que a gente fez, nós demoramos quase 3 meses lá na casa de Chico Xavier, todo domingo, para fazer, pegando as informações que Emmanuel escreve, porque Emmanuel é um mestre da palavra e do conhecimento. Né? Eu tenho para mim que ele deve ter sido um desses grandes aí faraós do Egito Antigo, porque em frases curtas, que aparentemente, se a gente lê depressa, a gente não presta muita atenção, mas a gente vai ver o conhecimento que Emmanuel tinha em 1939, mais ou menos, quando ele escreveu através do Chico, o livro sendo publicado a partir de 1940, 1941, coisas que naquela época nós não poderíamos entender aqui na Terra, a ciência terrestre, e que hoje nós temos já comprovação do que Emmanuel estava falando naquela época. Então, como eu disse, a civilização egípcia ela vai se limitar aqui nessa região do Egito, ela não se espalha pelo mundo, fica muito ligada aqui no vale do rio Nilo, em toda a sua extensão. Ela vai influenciar basicamente o Oriente Médio. Né? Essa região que não é problemática. Né? Então vejam bem, é uma região que recebeu a influência de todos os degradados, gente. Recebeu a influência dos arianos. Né? Os primeiros, inclusive, que estabeleceram a civilização suméria aqui, são arianos. Ao longo do tempo, ela vai receber influência também dos hindus e vai receber influência dos egípcios e dos hebreus, por isso que é uma confusão, é uma panela fervente no Oriente Médio. Por que isso, gente? Porque as desafinidades, segundo Emmanuel, não são da Terra. As antipatias, as desuniões, os embates vieram de Capela, onde lá eles se aniquilaram pela guerra nuclear. Percebe? Então, quando a gente está vendo as notícias de hoje, a gente tem que viajar no pensamento e ir lá atrás, para a gente compreender as raízes desses problemas que nós estamos vivendo hoje. E Chico Xavier foi o veículo dessas informações espirituais a respeito das pirâmides, principalmente, né? As pirâmides do Egito, o que é? Até hoje é um grande mistério. Nós já temos pesquisadores que avançaram bastante na pesquisa do que sejam esses monumentos completamente extraordinários. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje, com o nosso conhecimento construtivo, nós não conseguimos fazer a grande pirâmide de Gizé, que é essa aqui. Nós não conseguimos. Né? Nós estamos falando de 13 acres. A base dessa pirâmide tem 13 acres. Nós estamos falando de milhões de toneladas de pedra justapostas. Não tem cimento, não tem ligação entre as pedras, elas são justapostas. Aqui, no ápice da pirâmide, já se chegou nessa conclusão, a variação do ápice da pirâmide à base desse grande quadrilátero, que é a base da pirâmide, o centro desse quadrilátero na Terra, e a posição aqui do ponto mais alto tem uma variação, gente, de 0,0
0,6 polegadas. Vejam bem, é quase nada. 0,6 inches é a variação entre o ponto máximo e a base, o centro da base da pirâmide. É coisa extraordinária. E por isso, Emmanuel vai dizer, as pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali, olha só o que Emmanuel diz, os roteiros futuros da humanidade terrestre. Então a pirâmide também é um recado para o futuro da humanidade. Está dentro dela o quê? Os caminhos da regeneração da Terra. E isso é fantástico, gente. Pouca gente se apercebeu que Chico Xavier recebeu essas informações, que nós precisamos pesquisar, né? Cada medida, e eu digo a vocês, agora no século XXI a gente sabe disso, mas em 1940, quando Chico Xavier psicografou isso, não se sabia isso na ciência terrestre, tá bom? Eles estavam muito preocupados com a questão dos hieroglifos, da interpretação do que estava dentro da pirâmide, né? Que hoje é chamado Livro dos Mortos, né? Mas o que Emmanuel está dizendo, gente, através do Chico, que o principal das pirâmides não é o que está dentro dela, não é o que está nas paredes, desenhado através daqueles hieróglifos. O principal das pirâmides são as medidas. Olha só, ele fala, cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Isso é fantástico. Por quê? Porque hoje nós sabemos que é exatamente assim. Por exemplo, a pirâmide, essa grande pirâmide de Gizé, lá próximo de Mênfis, né? Ela fazia parte da cidade de Mênfis. Ela foi construída na escala 1 para 43.200. Ela foi construída nessa escala. Se nós pegarmos essa escala e medirmos a base, a altura e todas as medidas dessa pirâmide e extrapolamos essa medida 43.200 vezes, por isso que a escala é 1 para 43.200 vezes, o que nós temos, gente? Nós temos a exata medida do planeta Terra. A exata medida. Não é? A distância, por exemplo, dos equinócios, a distância do Equador, não é? Está a distância real. Hoje nós podemos medir isso porque nós temos o Hubble, nós temos o Kepler, nós temos os telescópios e as naves que nós mesmos construímos, não é? Mandamos para o espaço e eles fazem essa medição em questão de segundos. Mas, por volta de 3.000 a.C., isso seria possível? Não. Não é? Ora, como que eles sabiam a medida da Terra? As proporções. Então lá nós vamos ver que existe uma dessas escalas, 43.200 vezes, é exatamente a distância entre os dois polos, o polo sul e o polo norte. A outra medida, como eu disse, é a circunferência do Equador. E também, como disse Emmanuel, a posição-se relativamente à posição da Terra relativamente ao sistema cosmogônico no sistema solar. Por exemplo, é possível, através da pirâmide, sabermos a distância aproximada da Terra ao Sol. Por que aproximada? Porque a nossa órbita terrestre em torno do Sol, ela é elíptica, ela não é um círculo perfeito. E por isso mesmo, a distância é aproximada e bate a distância média, né, aproximada, bate exatamente aí. A posição do sistema solar, a distância da Terra com a Lua,
como seria possível esse pessoal, milhares de anos antes do Cristo, ter essas medidas exatas, né? Aqui, diz Emmanuel, ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia. Vocês sabem que a Terra está viajando, né? Ela roda sobre o seu eixo, no sistema de na questão da rotação sobre o seu eixo, e está viajando a sua translação na órbita solar. Então, esse movimento da Terra rodando sobre o seu eixo durante um dia, durante 24 horas, o espaço que ela percorre na sua translação em torno do Sol também está aqui, né, prevista numa das medidas da pirâmide. Outra coisa que é extraordinária que Emmanuel fala, a precessão dos equinócios, que é um conhecimento muito profundo. A precessão dos equinócios é um espaço de tempo muito maior, de cerca de 26 mil anos, em que o sistema solar atravessa, a Terra vai atravessando, vai girando sobre o seu próprio eixo, não é? Ela faz um movimento de um peão, girando sobre o seu próprio eixo, mas ao mesmo tempo fazendo esse movimento. Ela não fica estática assim, rodando sobre o eixo. Ela faz um movimento de peão. E isso, o que acontece? Acontece que o polo norte da Terra aponta para uma estrela, atualmente a estrela polar, tá certo? E ele aponta para essa estrela, para várias estrelas, no total de 12, tá certo? Então ele vai apontar durante 28 mil anos, nesse ciclo diverso, 12 estrelas diferentes. Aproximadamente cada estrela no zodíaco, né, que são outras constelações, 2.157 anos. Então, a cada 2.157 anos, nós mudamos. Por isso que existem as eras. Os egípcios já sabiam disso. E Emmanuel está falando aqui sobre isso, a precessão dos equinócios. Por isso que nós temos 12 signos do zodíaco, não é? Por exemplo, quando Jesus veio se aproximando da Terra para encarnar, a Terra estava entrando na era de peixes. Hoje nós estamos no final da era de peixes, que vai durar 2.157 anos. E agora, a partir do ano 2057, não é à toa, portanto, que Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, falou: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Por quê? É justamente o momento em que o polo norte da Terra vai apontar para outra estrela e vamos dizer assim, a elíptica terrestre, que tem a ver com o nosso a linha do Equador, vai entrar na chamada era de Aquário. Ela vai indicar no horizonte a constelação do Aquário. Então vejam vocês que são detalhes muito importantes, né? E aí ele vai falar assim, ele vai terminar, vejam bem, quanta coisa que Emmanuel disse em um período do livro, desse capítulo 3º, aliás, capítulo 4º, sobre a civilização egípcia. Um período apenas, quanta coisa ele disse, não é? Aqui é mais importante que ele vai dizer, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Ora, como que esse pessoal, gente, sabia de dados astronômicos
Vou dar um exemplo. Por exemplo, existe na astronomia, na astrofísica, uma constante, uma fórmula matemática chamada constante astronômica. Ela é conhecida da ciência terrestre há apenas 100 anos. E, no entanto, ela está prevista lá nas pirâmides. Vejam bem. Outro detalhe, vou mostrar aqui para vocês, o local onde a pirâmide foi erigida, essas 3 pirâmides, se nós multiplicarmos o número do paralelo, que é o paralelo 29 ponto alguma coisa, se nós multiplicarmos por 10.000, dá exatamente, eu digo exatamente, a velocidade da luz. Só que a velocidade da luz foi calculada por Albert Einstein depois de 1905, com a teoria da relatividade geral. Percebe? Então são conhecimentos que foram antecipados pela civilização egípcia. Por isso que Emmanuel diz aqui no início, olha, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Porque aquele povo que estava habitando a Terra 3, 4 mil anos antes de Cristo não tinha condição de entender nada disso. Não é? Somente quando a humanidade terrestre evoluísse a ponto de entender mais a ciência, isso seria então conhecido. Né? Então nós temos aqui essas 3 pirâmides, algumas imagens para vocês verem. Né? Um detalhe interessante, essa figura aqui, que é a figura do leão, não é? A base dessa figura, os arqueólogos estimam que ela começou a ser construída cerca de entre 12 mil e 10 mil anos antes de Cristo. Ora, exatamente quando a Terra estava na era de leão. Não é à toa, portanto, que tem aqui a figura de um leão com cabeça humana. É a era daquele momento. Eles tinham conhecimento da posição da Terra no sistema cosmogônico geral. Né? Aqui um mapa das pirâmides. Essa principal, que é de Quéops, né? E as menores de Quefren e Gizé. E Miquelinos. Outro detalhe interessantíssimo. Hoje a ciência já comprovou isso. Aqui de propósito tem uma representação artística, né? Aqui os 3 topos das 3 pirâmides, elas indicam o quê? Indicam uma perfeita sintonia com o cinturão de Órion, que é uma constelação que é visível principalmente, não somente no Egito, mas principalmente no Brasil. Quem são essas 3 estrelas? Todos nós brasileiros, as 3 Marias. O cinturão de Órion é exatamente as 3 Marias, tá vendo? E um detalhe, aqui estão as 3 pirâmides, né? Elas refletem como se fosse o espelho do cinturão de Órion, que são as 3 Marias. E um detalhe muito bacana também, que mostra que eles não construíram essas pirâmides aqui ao acaso. Aqui está o rio Nilo, tá certo? O que o rio Nilo espelha? No céu, a Via Láctea. Exatamente um dos braços da Via Láctea que é visível, perfeitamente visível aqui da Terra. Ele espelha exatamente o rio Nilo. Né? Essa aqui dá mais para a gente ver, né? A constelação de Órion. Aqui o Orion Belt, que é o cinturão de Órion, que no Brasil chama-se as 3 Marias. E a representação milimétrica, o topo das pirâmides se encaixa exatamente no cinturão de Órion. Detalhe, isso não é coincidência, porque isso acontece nas pirâmides lá do Camboja, esqueci agora o nome, acontece nas pirâmides maias e nas pirâmides astecas, na Cidade do México, por exemplo, ocorre a mesma vamos dizer assim, o mesmo alinhamento, mostrando que esses espíritos, gente, eram espíritos bastante elevados, né? Olha só, hoje em dia, né, se a gente tem vários programas de computador, 3D printing, né? Seria fácil a gente fazer um desenho assim, as medidas perfeitas. Se você olhar de frente, né, para
o grande leão e as pirâmides atrás, vejam como está em perfeita sintonia geométrica. Só que isso foi construído 5.000 anos atrás. Não tinha computador, não tinha nada disso naquela época. A questão que eu falei sobre a velocidade da luz, né? Nós sabemos, por Einstein, nos cálculos da teoria da relatividade, a velocidade da luz, que é uma constante, não varia no universo inteiro, 299.792 km,45, 458 metros por segundo. Olha, aqui é quilômetros, viu? Está errado aqui. É quilômetros, quase 300 mil quilômetros por segundo. Onde que as pirâmides estão construídas? No paralelo 29, 97, 92, 458. Coincidência, gente? Se você multiplicar por 10.000, dá exatamente esse número. A velocidade da luz. Por que eles não construíram no paralelo 30 exato? Justamente para nos dar o recado que eles tinham mais conhecimentos. Eu vou sugerir que vocês verifiquem, não dá tempo aqui, que o nosso tempo é muito curto, mas quem for assinante do canal Gaia, né, vocês procurem lá um documentário fantástico que vai comprovar tudo isso que Emmanuel falou, em 1940, através do Chico, que é o documentário The New Understanding of the Pyramids. Tem vários pesquisadores que vão exatamente chegar no ponto que Emmanuel escreveu através do Chico. Ou seja, é a ciência do século XXI comprovando a espiritualidade através da mediunidade de Chico Xavier, 80 anos atrás. Né? Por exemplo, tem o depoimento de Jack Carey, que é ex-oficial da inteligência naval. Ele estuda as questões magnéticas terrestres baseado nas grandes pirâmides de Gizé, tá certo? E por causa disso ele vai construir a torre de Tesla aqui num dos estados americanos, exatamente onde ele procura construir na mesma parte da Terra ligada, só que se a gente seguir aqui esse paralelo aqui, não é? Vai dar nos Estados Unidos, no mesmo lugar que ele tentou construir. Uma coisa interessante, aqui é o paralelo 29 e pouco, que arredondando é o paralelo 30, né, onde está a pirâmide, é exatamente 1/3 da distância do Polo Norte ao Equador. Eles construíram aqui exatamente no ponto em que é 1/3 da distância entre a metade da Terra e o Polo Norte. Com um detalhe, né? Esse paralelo aqui, 30, é exatamente o ponto, como Emmanuel já tinha afirmado através do Chico Xavier, que atravessa o maior número de terra, maior distância de terra habitável e consequentemente, a menor distância de oceanos na Terra. Esse paralelo, 30, aproximadamente 30, onde foi construída a pirâmide de Gizé, a torre de Tesla, né? Que é o primeiro a pensar em wireless, foi Tesla, todo baseado nas pirâmides de Gizé. O conhecimento magnético, aqui nós estamos vendo um experimento de Tesla, aqui está ele. Infelizmente ele foi perseguido aqui nos Estados Unidos, né? E depois da sua morte, aos 85 anos, todas as pesquisas dele foram destruídas. Agora eu vou pedir para passar, então, segundo a conclusão, vamos ver se a gente consegue, né? Isso aqui nós já vimos. Então, essa parte também. Uma questão também que nós vamos descobrir, uma conexão da civilização egípcia com a civilização suméria. Com detalhe, os egípcios, a civilização egípcia, ela é pós-diluviana.
E a civilização suméria, ela é antes do dilúvio. Então, os conhecimentos também que foram passados dos sumérios, que eram arianos, para os egípcios depois do grande dilúvio que ocorreu. Aí a questão, num subcapítulo, Emmanuel vai falar sobre a redenção dos egípcios. Ele diz: depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual, no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que por sua vez os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Ora, gente, como que Chico Xavier, com 20 anos, podia saber disso, 20 e poucos anos, né? Que Mênfis foi a primeira capital do Antigo Egito, que os sacerdotes de Mênfis, aqueles faraós que construíram as grandes pirâmides, depois passaram esses conhecimentos para a outra capital seguinte, que é Tebas. Como que ele sabia disso? A gente sabe por quê. Porque Emmanuel foi um dos sacerdotes do grande templo de Amon-Ra em Tebas, com o nome de Simas, 9 séculos antes de Cristo. Não é? Aqui estão as pirâmides, as 3 que nós vimos, não é? A capital antiga, que é Mênfis, que hoje é ruína, fica bem próxima aqui da foz do rio Nilo, e hoje é arredores da cidade do Cairo. Essa civilização primeira foi aos poucos sendo destruída, e os egípcios desceram o Nilo, subiram o Nilo, né? E estabeleceram em Luxor, Karnak e Edfu a grande civilização de Tebas, né? Onde tem esses grandes templos. Por exemplo, aqui o templo de Tebas, o templo de Luxor, onde provavelmente o nosso Emmanuel, que chamava-se Simas, foi o grão sacerdote do templo de Amon-Ra. Aqui Mênfis outra vez, né? As pirâmides de Mênfis, nós já vimos isso. E aí Emmanuel fala assim: redenção. Aos mistérios de Ísis e Osíris sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Gente, isso é extraordinário. É um conhecimento extraordinário. Uma frase de Emmanuel, né? O que ele está falando aqui? Ele está misturando o Egito com a Grécia. Ora, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem? Tem. Aqui ele está dizendo que, antes dessa afirmação, o que ele disse? Os grandes sacerdotes que alcançaram a redenção voltaram à capela. E com essa volta, muitos daqueles conhecimentos foram se perdendo, mas nem tudo se perdeu. O que ficou na Terra? Ficou justamente os herdeiros dos conhecimentos de Ísis e de Osíris, né, dos conhecimentos iniciáticos egípcios, vão ser transferidos, alguns deles, para os de Eleusis. Eleusis é uma divindade grega, não é? Que naturalmente se transformou nas iniciações da Grécia Antiga, que depois vão gerar também os grandes sábios da Grécia, como Aristóteles, Platão, Sócrates, tá certo? Precursores do cristianismo, segundo consta na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então vejam como que nós temos essa herança bendita de milhares de anos, né? Agora eu vou achar uma coisa curiosa, né? Aqui tem a representação de Ísis e Osíris, Ísis e Osíris, né? Também outra representação artística de Íris, outra dela, nós vamos encontrar, ela é chamada também de deusa virgem mãe. Percebem? O que o catolicismo fez? Maria Santíssima,
a mãe virgem do Cristo. Vejam que a coisa é anterior, não é? A gente vai recebendo essas heranças. Deusa Virgem Mãe. Osíris, que é o quê? O Deus dos mortos. Por quê? Ele é o guardião da lei de causa e efeito, ação e reação, da lei dos resgates dos coletivos ou também pessoais na esfera das reencarnações. Não é? É também conhecido como guardião do mundo espiritual. Não é? Também conhecido como Deus do julgamento, que tem a ver com a lei de causa e efeito, ação e reação. Jesus vai dizer, a cada um será dado segundo as próprias obras. Agora aqui nós vamos descobrir um mapa da Grécia Antiga. Olha aqui o nome dessa cidade, próxima de Atenas, Tebas. Né? O que Emmanuel disse? Emmanuel disse que os grandes sacerdotes, ao voltarem para a capela, deixaram seus seguidores, e seus seguidores vão fundar o início da civilização grega em Tebas, o mesmo nome da segunda capital, grande capital dos egípcios. E aí ele prossegue dizendo, em algumas centenas de anos reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. Vejam bem que aqui está claro, né? Que o Cristo é o patrono desses degredados. Então ele é o governador espiritual de Capela e continua sendo governador espiritual desse grupo como salvador. Né? Aí Emmanuel diz, a maioria regressa então ao sistema de Capela, mas grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes de Jesus. Não quiseram voltar para a Capela. Já tinham alcançado a redenção, já tinham alcançado a sublimação, mas se negam a voltar à Capela. Pedem para continuar trabalhando pelo Cristo aqui na Terra mesmo. Obedecendo então a sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abnegadas missões. Entre eles, Dr. Bezerra de Menezes, entre eles Chico Xavier, né? Que viveram, se redimiram. Né? Nós sabemos, por exemplo, que no Romance de uma Rainha, escrito pelo espírito do Conde de Rochester, através da médium russa Vera Krijanovskaya, no século XIX, relata o reinado da rainha, da faraó do Egito, Hatshepsut, que nada mais é do que uma das reencarnações de Chico Xavier. Não é? Aqui a edição antiga em 2 volumes era editada pela Federação Espírita Brasileira. A primeira edição, olha que beleza, também editada pela Federação Espírita Brasileira. A edição atual, eles uniram os 2 volumes nesse... Não gosto da capa não, a capa muito sensual, né? Mas, enfim, são as questões mercadológicas. Hoje o livro chama-se Ratazul, a Rainha do Egito. É uma das reencarnações de Chico Xavier. No Museu do Louvre, em Paris, estamos aí com as imagens dela. Não é? E esse outro, essa rainha, esse faraó, reinou por volta de 1500 a.C., né? Uma outra encarnação do Chico Xavier, também no Egito, como ele se torna o faraó Shams, é no 9º século antes de Cristo. O livro é do senador Camilo Rodrigues Chaves, foi senador por Minas Gerais e foi presidente da União Espírita Mineira durante muitos anos. E o Chico me conta um caso muito curioso, que ele escreveu esse livro aqui, chama-se Semíramis, a rainha da Assíria, da Babilônia, do Súmer e do Acade.
que ele escrevia o livro pela mediunidade da inspiração. Uma história do 9º século antes de Cristo. Tá certo? E ele era amigo do Chico Xavier, falou com o Chico: eu estou escrevendo a história de Semíramis, no 9º século antes de Cristo. E o Chico duvidou dele. Falou comigo, o próprio Chico falou comigo. Quando o Dr. Camilo falava comigo, eu falava assim: mas está muito longe, né? Imagina, 11 séculos atrás, ele não vai ter condição de lembrar isso. Eu duvido que ele vai conseguir. E aconteceu que ele desencarnou sem publicar o livro. Um belo dia, o espírito dele aparece para o Chico e fala assim: Chico, eu quero que você reúna na casa de Dona Neném, que também foi presidente da União Espírita Mineira durante 33 anos, grande amiga nossa. O Chico pede a ela, o espírito de Dr. Camilo pede ao Chico que se reunisse na casa de Dona Neném e chamou várias pessoas de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte, que deveriam estar lá, porque ele iria mostrar quem era quem aqui no romance que ele tinha escrito pela intuição. Não foi psicografia, foi intuição. Esse livro é lindíssimo, gente. Eu recomendo vocês, porque aí ele vai mostrar através do Chico quem era quem. O Chico então revela. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele viu que era tudo verdade. Tudo aquilo que ele tinha escrito tinha acontecido de fato. E lá nós vamos ver, por exemplo, que o Emmanuel, né, aqui é o Simas, grão sacerdote do Egito no século IX a.C., do templo de Amon-Ra em Tebas. Foi reitor da escola de Tanis e pai da futura rainha Samuramate Semíramis, do império da Síria, da Babilônia, do Súmer e do Acade, que viveu no século IX a.C. Toda a sua história, toda essa saga é revelado, então, pelo espírito de Camilo Chaves. Não é? Que vai, então, desenvolver aí, nessa região da Babilônia. É uma região muito pacífica, chama Iraque hoje. Aqui é o Acade, aqui a Síria, né? Não precisa nem dizer que é a Síria de hoje, né? A Babilônia, o Súmer aqui é o Kuwait, também é outra região muito pacífica. Não é? O Acade até mais no norte aqui do rio Eufrates, e a Síria, toda a região também é chamada de Mesopotâmia. Não é? E aqui Canaã, onde estavam os hebreus, não é? E por isso que nós temos até hoje tantos problemas aí, devido à sucessão de impérios. Vejam que os impérios vão se sucedendo, né? Por exemplo, aqui a maior extensão do Império Assírio, que foi 670 a.C., ele dominou inclusive o Egito, né? De certa forma é herdeiro das tradições egípcias. E lá também nós temos uma das grandes maravilhas do mundo, que são os jardins suspensos de Babilônia. Infelizmente hoje é tudo ruínas lá no Iraque, né? Bombardeado por todo mundo, né? Mas a história conta a beleza, esse livro conta a beleza do que era a cidade de Babilônia. Já foi retratada no cinema em Hollywood também, né? E essas questões todas. Para terminar, nós vamos sugerir então que vocês conheçam esse documentário do canal Gaia, que se chama em português, as mais recentes descobertas sobre as pirâmides, né? Tem o depoimento de Andrew Collins, que é autor do livro Das Cinzas do Anjo, o depoimento de Graham Hancock, que é autor do livro As Digitais dos Deuses. Inclusive é Graham Hancock que vai mostrar para nós como que as medidas das pirâmides retratam fielmente as medidas da Terra, do tamanho da Terra, da distância da Terra ao Sol, da posição do sistema solar nesse seu caminhar de 26 em 26 mil anos.
nos períodos das precessões dos equinócios, onde a Terra repentinamente muda a direção do seu polo norte para uma estrela diferente a cada 2.157 anos, não é? E justamente aí a gente vai ver que a cada 2.157 anos a Terra muda também, a Terra muda também a sua posição evolutiva. Quer dizer, nós estamos no final da Era de Peixes, que começou 100 anos antes de Cristo e vai terminar em 2057, ou seja, 2.157 anos. Não é à toa, portanto, que os primeiros cristãos, como eles eram perseguidos, lá na Palestina, lá em Roma, eles se identificavam como o quê? Como peixes. Eles faziam símbolo do peixe na areia, nas pedras, para se reconhecerem sem falar. Não é? Porque a era de peixes, a era cristã é a era de peixes. E a era da regeneração humana é a era de Aquário, que nós vamos entrar dentro de alguns anos. Esse é Andrew Collins, ele é autor do livro From the Ashes of Angels. O depoimento dele é muito interessante, a gente não tem tempo para passar. E esse é o Graham Hancock, que é o autor do livro As Digitais dos Deuses, né? Também muito interessante. Ele também escreveu o livro A Precessão do Eixo Terrestre, baseado em quê? Nas pirâmides do Egito. Quem falou isso primeiro? Ele publicou esse livro em 2011, tá certo? Só que Chico Xavier falou isso em 1940, né? Emmanuel escreveu através do Chico em 1940, A Precessão do Eixo Terrestre. Muito interessante esse vídeo, tá? Eu recomendo. Aqui é um vídeo rápido para vocês verem o que é a precessão dos equinócios, que Emmanuel faz menção, não é? A elíptica do Equador, né? O plano do Equador, e ela vai girando, tá vendo? Notem que o norte, o polo norte aponta para o cosmos, né? Em épocas distintas. Cada ciclo tem 26 mil anos aproximadamente. Na realidade, 25.920 anos. Ó, e aqui as eras. Era de Peixes, de Aquários, que é a atual. Só que aqui eles usam números aproximados, tá? E aí a elíptica do Equador vai apontando para uma constelação diferente a cada 2.157 anos. O John Hancock, ele é bem preciso nesse número, 2.157 anos. E aqui em cima, onde o eixo norte, do polo norte aponta, tem as estrelas que são chamadas, no nosso caso atualmente, a estrela polar, mas que vai mudar a partir de 2057. Aí o polo norte, tá vendo? Ele aponta aqui para uma estrela, durante 2.157 anos vai viajando até chegar em outra. E aí vai mudando a era. Isso é muito extraordinário, a gente pensar que a civilização egípcia tinha esse conhecimento matemático tão preciso, herdado também do conhecimento da civilização suméria ariana. E essa volta completa, que dura então 25.920 anos, tá vendo? Esse ciclo, isso é que se chama então precessão dos equinócios. Eu também sugiro o livro
do duplo, que é Graham Hancock e Robert Bauval, que é o mistério de Órion, que vai mostrar a sintonia do topo das pirâmides, né? E porque também Tesla se interessou por isso, né? É isso, gente. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos